Olá, alunos da oitava série do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei continuidade na sequência de atividades 3. Então vamos lá? Aula 1. Desvelando o gênero reportagem. 1. Conhecendo a reportagem. Leia a reportagem que segue e responda aos questionamentos. Pandemia desperta ações positivas em todo o planeta. Dei aqui tá a reportagem, ok? 2. Observe os elementos linguísticos, textuais, discursivos que compõem a reportagem e identifique. A. Qual é o título? Então, a resposta. O título é Pandemia desperta ações positivas em todo o planeta. B. Qual a temática abordada? Resposta. O texto evidencia os reflexos positivos da pandemia nas ações das pessoas de todo o mundo. C. Em qual data foi publicada e quem escreveu? Então, a data que foi publicada foi em março, em abril de 2020, e quem escreveu foi Joana Cartado. 3. Qual a finalidade do jornal ao vincular essa reportagem? Resposta. Informar os leitores acerca dos acontecimentos globais advindos da pandemia, com destaque para as iniciativas positivas que têm sido desenvolvidas mundialmente. 4. Com relação à linguagem empregada na reportagem, podemos dizer que a. Trata de uma linguagem formal ou informal? Explique. Resposta. É uma linguagem formal. Como estamos tratando de um gênero textual do campo jornalístico, a linguagem empregada requer o uso da norma padrão, bastante vinculada nos meios jornalísticos. B. É comum o uso da linguagem pessoal acerca dos fatos abordados? Resposta: não. 5. Transcreva duas citações em que o jornalista traz a fala de terceiros para a reportagem. Resposta: um dos meus vizinhos sempre tocava saxofone. Ele sempre cantava Volare, famosa canção italiana. Depois de ver as várias máscaras que estavam sendo feitas ao redor do mundo, fiquei inspirada e decidi usar a cultura local e criar uma versão africana. Aula 2. Notícia. Refletindo sobre o gênero textual. 1. Pesquisando e aprendendo. Acesse o link A. Na sequência, procure responder as questões que seguem. A. Como a notícia está articulada no que se refere aos elementos que a compõem? Resposta. A notícia está bem articulada e apresenta os elementos essenciais em sua produção, que são a manchete, o lead, a intenção, a formalidade, a informação e a objetividade. B. Quais as informações mais importantes apresentadas pelas notícias? Em que parte da notícia elas se concentram? Resposta. Disponibilidade do acervo do museu pela internet, diferentes canais de acessos, acompanhamentos da obras de restauração, destaque da exposição e as informações principais se concentram no lead, o primeiro parágrafo. C. Com base nas informações apresentadas pela notícia, exponha seu posicionamento em relação aos fatos noticiados. Então, aí é uma resposta pessoal sua. 2. É possível que você tenha lido ou ouvido algumas questões relacionadas à notícia, que acabou de sendo vinculada por outro canal. Caso consiga lembrar o que disseram, escreva sobre a mesma temática. Aproveite o espaço abaixo e compartilhe. Então, aí, novamente, uma resposta pessoal sua. Aula 3. Causando impacto. 1. Leia atentamente os trechos da reportagem que segue e responda as questões a seguir. Pandemia deve aumentar a produção de lixo plástico. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as pessoas estão usando mais materiais descartáveis como luvas plásticas, máscaras faciais e visores, uma espécie de máscara transparente utilizada para cobrir o rosto inteiro, o que leva ao aumento da quantidade de lixo plásticos gerada pelo mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Públicas e Resíduos Espaciais, a pandemia deve causar um aumento entre 15% e 25% do lixo nas residências do país. Nos hospitais, o número pode ser ainda maior, estima-se um crescimento de 10 a 20 vezes. Apesar de diversas cooperativas estarem fechadas, separar os materiais recicláveis continua sendo essencial para que eles não acabem nas ruas e oceanos, por exemplo. A.
O que causa impacto no leitor ao tomar conhecimento acerca do assunto da reportagem? Resposta: então, o que causa impacto no leitor é o aumento de 15% a 25% do lixo residencial. O lixo hospitalar aumenta em até 20 vezes mais lixo nas ruas e nos oceanos. B. Quais os modelizadores presentes no fragmento da reportagem? Resposta: uma espécie de, então, que significa delimita a máscara. A expressão pode ser passar a ideia de incerteza. Estima-se passar a ideia de possibilidade. 6. Retire frases do texto em análise e reescreva-as, inserindo modelizadores que expressam certezas, incertezas e afetividades. Resposta: sem dúvidas, as pessoas estão usando mais materiais descartáveis. E a incerteza: talvez as pessoas estejam usando mais materiais descartáveis. E a afetividade: lamentavelmente, estão usando mais materiais descartáveis. 2. Convide um colega para iniciar juntos um plano para a produção de uma notícia. Preencha o quadro que segue e, em casa, procure desenvolver o conteúdo cuja apresentação será no próximo encontro. O assunto, a manchete provisória, o lead, o corpo do texto, a imagem ilustrativa e os elementos de impactos, ok? Aula 4. Sai de cima do muro. A. Utilize o espaço que segue e reorganize seu resumo levando em considerações os aspectos discutidos nesta aula: capacidade de síntese e objetividade, argumentação e consistente. Então, aí, novamente, é uma resposta pessoal sua. B. Tente recapitular informações relevantes sobre a produção de resumos. Então, aí, é uma resposta pessoal. Mas é importante você anotar aspectos como capacidade de síntese e objetividade, apresentar em poucas palavras o que de fato é essencial para o interlocutor e organizar as ideias e informações principais, ser conciso e seletivo, ok? Aula 5, mesmo assunto, gênero textual diferente. 1. Faça uma leitura dos fragmentos textuais que seguem, eles serão importantes para que você responda as questões seguintes. Texto A. Era dos robôs estão chegando e vai eliminar milhões de empregos. Em breve, um robô vai lhe entregar a pizza de domingo. Talvez seu condomínio não exija que você desça até a portaria para apanhá-la, pois não vai suspeitar que possa ser um assalto. Na Alemanha, esse serviço já está funcionando. E a pizzaria é uma rede que atua no Brasil. Mas isso é pouco, logo essa pizza seria resultado de um processo totalmente automatizado. Se você acha que esse cenário pertence à ficção, ou que vai demorar muitos anos até ele se tornar realidade, pesquise sobre a Americana. Sumi Pizza, situada no Vale do Silício, a casa entrega comida feita por robô. E o pior é que os consumidores da Califórnia têm adorado a novidade. Exemplos como esses se reproduzem em todos os setores da economia mundial. Eles ilustram um processo novo e muito importante. As empresas se automatizam cada vez mais com softwares poderosos e inteligências artificiais, de tal modo que se expande empregando números muito menos de trabalhadores. Aí então a diferença dessa vez, agora, os empregos de alta qualificação também são afetados, e o mesmo robô que faz às vezes de advogado consegue ler 1000 tomografias por hora. Os médicos que avaliam seus diagnósticos e resultados concluíram que estavam certos em 99% das ocasiões, ou seja, uma das profissões mais valorizadas e intelectualizadas hoje em dia está sob ameaça. Em suma, a classe média está saindo do paraíso. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem 194 milhões de pessoas desempregadas no mundo, quase um Brasil inteiro, o que poderá acontecer com as taxas de desemprego nos próximos anos. Como a tendência implicada pela automação é certa e irreversível, a geração de emprego vai cair. Não se sabe para qual patamar, mas será uma situação dramática, e a sociedade precisa agir. Apesar de todos esses aspectos assustadores, o que é de pior para um país é não discutir o assunto. Texto B. Prezado Senhor, estive no último dia 8 de fevereiro em seu estabelecimento comercial, situado na Rua das Flores, número 3, conforme endereçamento, a fim de comprar um notebook. Demorei, mas consegui escolher o modelo que muito chamou a minha atenção. Solicitei que a mercadoria fosse entregue em minha residência.
Para tanto, fiz a encomenda, assinando-a e pagando as taxas para que o serviço de entrega fosse realizado. Aconteceu que no dia 12 do mesmo mês, foi-me entregue o computador. Encomendado, no entanto, quando ligado à tomada, percebi que o computador apenas emitia sons estranhos e não funcionava como deveria. Diante desse fato, recusei o notebook e solicitei que enviasse outro exemplar em perfeitas condições de uso, fazendo jus ao valor que efetuei no momento da compra. Entretanto, continuo esperando até a presente data. Este atraso na resolução do problema ocasiona transtorno, sobretudo em minhas atividades diárias. Por este motivo, solicito que outro computador da mesma marca e com valor equivalente seja enviado ao meu endereço no prazo de 5 dias úteis. Caso contrário, a compra será anulada e exigirei a devolução do pagamento executado. Sem mais para o momento, Silva e Silva. PC anexo fotocópias da nota e de pagamentos efetuados. A. De modo global, de que falam o texto? Resposta. O texto A trata de situação da perda de empregos pelos cidadãos de classe média em razão da tecnologia avançada. E o texto B trata de uma reclamação e pedido de substituição de um produto comprado e entregue com defeito. B. Quais o contexto de produção dos textos lidos? Resposta. O texto A foi produzido no momento em que a exigência por mão de obra de mais qualificação se fazem presente, sobretudo relacionado ao domínio operacional de computadores. E o texto B foi produzido na necessidade de fazer valer os direitos do consumidor e que se vê lesado pelas empresas e precisa ser manifestados. C. Em que situação há entre o texto aproximações e distanciamentos? Resposta. A aproximação se por tratar de questões relacionadas indiretamente ao poder de compra, a presença do computador em nosso meio, a imprescindibilidade de saber operacionar a máquina. O distanciamento é porque um expõe dificuldade gerada pela invasão das máquinas e o outro reclama por uma situação individual que independente do que o computador e a internet têm provocado na sociedade, ok? Aula 6. Uma costura textual é possível? 1. Estudante, retorne à aula anterior e faça uma nova leitura do texto proposto e, na sequência, retire as palavras e expressões destacadas, dividindo-as em elementos de coesão referencial e o outro elementos de coesão sequencial. Então, caso você não saiba, a coesão referencial e sequencial criam vínculos entre as palavras, orações e as partes de um texto, contribuindo para a coerência interna e para a progressão temática e textual, ok? Aula 7. Chegou a vez de produzir. 1. Nesta aula, planejaremos seu texto. Vamos lá? Para tanto, inicie preenchendo o quadro que segue. O tema, a intenção, os elementos de pesquisa, argumentos que serão utilizados, a autoridade que falará, o público-alvo e o veículo de publicação. Aula 8. Nossa reportagem em primeira versão. 1. Com base no texto produzido, realizem a análise que segue. A. Seu texto evidencia o começo, meio e fim. Inicio dizendo que, apresento informação tais como, finalizo dizendo que. B. Como desenvolvo conteúdo em meu texto? Trago outras vozes quando, apresento outro exemplo de, dados estatísticos mostram outras informações sobre. C. Quanto aos elementos articulados e de coesão textual, o que foi utilizado? Da coesão referencial, utilizei. Da coesão sequencial, fiz o uso de. Então, praticamente nas atividades, você vai fazer essa sequência de textos, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E até os próximos vídeos.